Nos dias atuais, a oferta de crédito é muito grande, a facilidade para se obter empréstimos é muito grande. Nem sempre a gente conta com a necessária informação financeira para tomar os melhores créditos. Muitas vezes acaba que as pessoas, as empresas, desenvolvem relações bancárias, relações contratuais com diversas instituições financeiras. Contratam um limite de crédito aqui, outro ali. Nem sempre se tem um controle muito grande sobre essa tomada de crédito, esse comprometimento da renda com prestações de parcelas de financiamento. Na maioria das vezes as pessoas conseguem equilibrar, conseguem talvez muitas vezes administrar, diminuir, mas é muito comum, principalmente agora em época de pandemia, que as pessoas, que as empresas percam o controle, percam aquela bola de neve, aumenta de uma certa forma em que não se consegue mais administrar. E é preciso buscar uma solução, porque vai se ficando inadimplente, há o risco de sofrer uma ação judicial, eventualmente o risco de perder patrimônio que já esteja diretamente comprometido com as dívidas ou ainda não, né? Eu diria que há pelo menos 3 formas de se lidar com essas situações. Eu sou o Márcio Vieira, eu atuo há mais de 30 anos no mercado bancário, eu sou professor de direito bancário, eu estou aqui para te dar algumas dicas, algumas orientações sobre como lidar com isso. Bom, eu disse que são 3 maneiras, né? A primeira maneira é quando são dívidas um pouco mais simples, não conta com nenhuma garantia atrelada, não é um caso de um financiamento de um automóvel, por exemplo, não tem nenhum imóvel dado em garantia, as dívidas são um pouco menores, ou não estão em atraso, numa faixa de atraso um pouco menor. Você consegue resolver isso de maneira independente, sem contar com a ajuda de um profissional da advocacia ou da área financeira. Eu tenho, tá no link aqui, ou se você estiver no Instagram, tá o link lá na bio, de um curso rápido que a gente preparou para endereçar essas situações que você consegue resolver tendo acesso a algumas informações essenciais, relevantes para conseguir resolver isso. Esse é o primeiro nível, primeira situação. A segunda situação é quando se trata de dívidas já com um grau um pouco maior de complexidade, um grau um pouco maior de risco, não é? Valores mais expressivos, dívidas aí, depende do seu patamar, dívidas de 100, 150 mil, via de regra, os bancos já têm um olhar um pouco mais cuidadoso, mais criterioso, não é? Dívidas que contam com garantias, você tem lá, você por acaso em algum momento deu em garantia um imóvel por conta da sua dívida, ou se você contou com fiadores, com avalistas, pessoas dos seus relacionamentos, situações que acabam sendo mais complexas e que é um pouco mais difícil, até por conta das questões emocionais envolvidas, é difícil resolver sozinho. Para essas situações é de todo recomendável que você conte com a ajuda de um profissional habilitado, que vai ter condições de avaliar se é o caso de promover uma discussão judicial ou se é o caso de adotar uma abordagem negocial adequada para aquela situação que está posta ali. Bom, e existe um terceiro nível que inclusive ganhou a mídia nos últimos tempos, que é a noção do superendividamento, que é infelizmente cada vez mais comum, não é? Se você está nessa situação, saiba que você faz parte de um número bastante grande de brasileiros que estão nessa situação. São aquelas pessoas que já não conseguem mais fazer frente às suas despesas de consumo sem comprometer aquilo que a lei chama de mínimo existencial, aquele mínimo para que você viva com dignidade, que você consiga atender às necessidades básicas da sua vida e da sua família. A novidade, boa novidade, é que há uma recente lei do nosso país, que ficou conhecida como Lei do Superendividamento, que, dentre outras várias coisas, prevê um procedimento judicial, pode ser extrajudicial, mas também judicial, que para tratar da repactuação das dívidas. É como se fosse um novo começo. Independente de haver irregularidades, abusividades ou não, abre-se a possibilidade de se fazer uma nova proposta de plano de pagamento, de pagar aquelas dívidas dentro da sua realidade, não é?
eventualmente até com um desconto, né? A lei prevê um prazo máximo de 5 anos para que a pessoa tenha uma perspectiva também, para que não passe o resto da vida pagando dívidas, né? Tem pessoas que, dado o nível de endividamento, se fossem adequar, pagar aquilo que conseguem pagar por mês, talvez tivesse que seguir pagando 20, 30 anos. Isso é absolutamente inviável, não é? Então a lei traz um limitador, traz uma série de mecanismos para que a pessoa tenha um recomeço, não é? Leve em conta também a parte dos bancos, a responsabilidade que os bancos têm na construção do superendividamento, que infelizmente muitas vezes o banco é sim responsável pela construção daquela situação do superendividamento, com orientações equivocadas, orientações que mais beneficiam o banco do que o cliente, não é? Então a mensagem é: a lei do superendividamento pode ser se você se enquadrar nos requisitos da lei, pode ser uma solução muito interessante, né? Claro, para isso você precisa procurar um profissional da advocacia da sua confiança, que vai avaliar o seu caso, verificar se realmente se enquadra nisso e vai dar o encaminhamento adequado, tá bom? Então essas são via de regra, os 3 caminhos possíveis, tá? Espero ter contribuído com o seu momento, né? Curta esse vídeo, compartilhe com pessoas, com amigos, né, que você imagina que possam se beneficiar dessas informações, tá bom? Deixe o seu comentário, também é muito importante para nós ouvirmos o seu feedback, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.